as concessionárias que venceram os leilões dos lotes 3 e 6 do novo pedágio aqui do Paraná só vão poder começar a cobrar depois que, de fato, as melhorias forem feitas nas rodovias. Eu já ouvi essa história antes, eu sei que você também. E agora a gente entra com a explicação. A informação foi confirmada pela nossa produção através do diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Luciano Lourenço da Silva. Ele disse que a previsão faz parte dos editais dos 2 novos certames que serão realizados em dezembro na Bolsa de Valores de São Paulo. A NTT e o Ministério dos Transportes foram cobrados por representantes de entidades e do setor produtivo e também por políticos no começo desse ano, pela liberação da cobrança do pedágio dos lotes 1 e 2 antes da realização de trabalhos mais consistentes nas estradas. Vários motoristas e caminhoneiros também reclamaram em pagar a tarifa, mesmo ainda com muitos buracos e outras falhas em alguns trechos aqui de rodovias, principalmente no sentido litoral. A gente vai ouvir agora então o que o diretor-geral da NTT, o Luciano Lourenço da Silva, falou sobre essa mudança no edital para os próximos lotes. Os editais da agência, eles sempre evoluem a cada momento, quer seja por um processo natural, até mesmo por ouvir a sociedade, ouvir os órgãos de controle. No caso dos lotes 3 e 6, traz-se algumas novidades se compararmos aos lotes 1 e 2, tá? Houve uma aprendizagem em relação aos lotes 1 e 2. E agora nos lotes 3 e 6, existem também uma lista de trabalhos mais específica e mais objetiva com relação aos trabalhos iniciais, ou seja, algumas obrigações na pista serão ter que ser realizadas para que se possa iniciar o pedágio. Tal mudança pautou principalmente para que o usuário tenha mais segurança e mais fluidez na via, ou seja, para que os trabalhos iniciais elevem mais a qualidade da via antes que se possa cobrar a tarifa do pedágio. O diretor da NTT também afirmou que os editais dos novos lotes prevêem a possibilidade de prorrogar os contratos de 30 para 60 anos. Essa novidade também foi questionada pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli do PSD em setembro. Ele até enviou um ofício para a NTT e também ao Tribunal de Contas pedindo esclarecimentos sobre essa medida. Ao questionar os órgãos, o deputado lembrou que a lei aprovada na Alep e que autorizou o governo do Paraná a delegar trechos de rodovias estaduais para a União prevê um prazo máximo de 30 anos do novo pedágio. A gente vai ouvir agora o que o diretor-geral da NTT falou sobre essa possibilidade de prorrogação dos contratos. Os editais estão em constante alterações, não só para evolução, mas também como adequações de políticas públicas. E houve uma política pública definida pelo Ministério dos Transportes que altera, sim, os prazos de prorrogação dos contratos. Só que esses prazos de prorrogação, eles não são de forma automáticas. As prorrogações, elas somente ocorrem, na verdade, caso seja cumprido uma série de requisitos contratuais, ou seja, a concessionária tem que ter uma alta performance. Além disso, à época ainda vai ser discutido os poder concedente e com certeza o Estado do Paraná também vai participar dessa discussão para se decidir se prorroga ou não os contratos de concessão. Foram feitas perguntas sim, estamos em fase ainda de esclarecimento e já estamos preparando a resposta aí para ser publicada. Lembrando que os lotes 3 e 6 do novo pedágio fazem parte ali das rodovias estaduais e também federais das regiões Central, Norte, Oeste e Sudoeste do estado. Como exemplo aqui, podemos citar que essas rodovias passam pelas cidades de Londrina, Ponta Grossa, Cascavel e também Pato Branco. Os leilões devem acontecer daqui menos de um mês em São Paulo e a assinatura dos contratos deve ficar para 2025. Pedroso, eu vi que nos lotes 1 e 2 a gente teve muito aquela situação, né, da expectativa e da realidade, o que foi dito lá no começo e depois o que se concretizou. E temos que reforçar, sim, que essa questão relacionada à manutenção das rodovias foi um dos principais pontos de repercussão para o usuário, porque a pessoa está pagando, mas queria andar pelo asfalto, o famoso tapetinho, né? Não quer passar por buraco, não quer ter que desviar de sinalização improvisada, quer ter ali uma estrutura mais adequada para rodar, pagar quando estiver adequada. Isso foi prometido lá atrás, nos lotes 1 e 2. E agora está sendo
novamente reforçado nesses outros que vão a leilão ainda neste ano. Eu espero que com essa fala do diretor da NTT, de fato, isso seja cumprido, que seja uma possível falha que eles identificaram nos primeiros lotes e que tenham consertado isso para essas próximas concessões e que a gente só pague, de fato, quando tudo tiver adequado, assim como foi prometido. Sobre a prorrogação, daqui 30 anos a gente vai ver o que vai acontecer. Vamos lá. O povo do Paraná tem trauma do pedágio. E um trauma justificado, porque durante muito tempo, Bia, ouvintes, nós fomos roubados, literalmente assaltados a cada cancela que a gente passava. E isso era um conluio entre uma parte da classe política e uma parte do empresariado, que ali se organizaram para poder deixar de executar obras, manter as tarifas mais caras do que deveriam, e todo mundo ali pegando numa bolada por baixo dos panos. É isso que algumas delações deixaram evidentes. Tanto é que algumas obras, alguns acordos de leniência foram ali, assinados e reverteram em obras, porque eles admitiram que teve coisa errada. E todos nós sabíamos, quando passávamos por aquele pedágio, percebíamos ali que, enfim, o valor não condizia com o serviço recebido, tanto pela falta de duplicação, quanto pela questão do serviço em si. Vamos lá. Então, a gente com esse trauma na cabeça, a gente teve ali o fim das concessões, todo mundo comemorou, que bom, estamos livres disso daí. Agora vamos trazer contratos novos. E nós tivemos o lote 1 e 2. E de novo, de alguma maneira, eu pelo menos, Bia, não sei você que nos acompanha, me senti enganado. Porque eu lembro de algumas promessas que alguns agentes públicos vieram, inclusive nesse microfone, fazer aqui de compromisso. Olha, nós temos a possibilidade do free flow. Não está acontecendo. Nós temos ali a internet que estaria coberta nos trechos para que as pessoas conseguissem se atualizar, Bia, se as vias estão com trafegabilidade, se tem trechos bloqueados, se não tem trechos bloqueados. Também não está acontecendo. Peraí, só vão liberar a cobrança quando a pista estiver boa. Também não aconteceu. As pistas foram liberadas antes mesmo dos buracos terem sido integralmente tampados. Eu não estou dizendo a revitalização ali do pavimento, não. Eu estou dizendo daquela operação tapa-buraco. Então, assim, isso aconteceu no lote 1 e 2. E com... Opa, prometeram free flow, é isso aí, eu trouxe aqui, prometeram free flow. Tá? Então, com todo respeito ao Luciano Lourenço, que está trazendo aqui os esclarecimentos, falando em aperfeiçoamento, falando que a gente tem que cuidar, ele está certo, tem que aperfeiçoar mesmo. Agora, o seguinte, o que não dá é para muitas vezes os agentes públicos virem a público, assumirem compromissos, trazerem informações para os usuários, dizendo, olha, o contrato prevê que agora vai dar certo. Peraí, a gente precisa fiscalizar então esse contrato. Cadê os parlamentares, então, que aprovaram essas leis fiscalizando? Porque é isso, é responsabilidade deles, mais do que mandar uma carta, mandar um ofício, mas é fiscalizar se o que está no contrato vai, de fato, acontecer. Porque ninguém aguenta mais pagar caro para ter um serviço ruim. Todo mundo entende que o pedágio ele tem a sua necessidade. Agora, a gente precisa receber a contraprestação, receber a nossa contrapartida de maneira correta. Porque não adianta, daí agora vem de novo o leilão do lote 3 e 6, e daqui a pouco eles vão dizer, não, mas fique tranquilo, nós vamos aperfeiçoar para o próximo lote. Não dá para ser assim. Todo mundo tem o direito de receber aquilo que os nossos gestores estão se comprometendo, Bia. Porque de promessa, olha, eu vou falar para você, tem um lugar que já está cheio. E falando de pedágio, o paranaense não pode ficar só na promessa. Ele tem que ver acontecer. E a gente, de certa forma, ficou bem insatisfeito, sim, com o resultado das primeiras concessões. Até porque vimos, por exemplo, filas gigantescas se formando em feriados, filas que ainda continuam sendo registradas aqui em alguns trechos de concessão pelo estado do Paraná, e aquela regra de que 400, 500 metros de fila e daí tem que liberar a cancela também não está sendo totalmente praticada. Então, assim, nada impede que os deputados hoje, que são os responsáveis pela fiscalização do estado do Paraná, façam esse trabalho e que os federais também atuem, porque a gente está falando de uma concessão que foi pleiteada aí pelo governo federal e que, de forma unificada, possam até mesmo propor alterações, aditivos nos contratos que já estão em vigor, para que as regras, então, que foram prometidas, mas não estão nas letras miúdas, passam a estar lá também, passam a serem ali cobradas no papel e não só no gogó, na prática, na bravata ali, que é o que a gente viu acontecer ao longo aí das assinaturas dos 2 primeiros lotes. Eu tô vendo muito comentário aqui na internet, Pedroso, já surgindo contra o leilão, ou falando os defensores do pedágio agora voltando atrás. A gente reforça que essa bancada, sim, defende um contrato de pedágio, mas que seja adequado e justo ao paranaense.
já é comprovado, não só no Brasil, não só no estado do Paraná, mas no mundo todo, que o Estado não tem braço para chegar na atuação de cuidado, controle, prevenção, manutenção e socorro de resgate em rodovias. O Estado tem que cuidar daquilo que é inerte e, aliás, daquilo que é relacionado ao Estado. A gente está falando de saúde, educação e segurança. Essa parte de infraestrutura relacionada às rodovias, isso já é bem estabelecido, de que é necessário sim a gente ter um braço ali, um apoio da iniciativa privada. Agora, isso não significa que os contratos não podem ser melhor adequados, melhor ajustados, para que seja bom para todo mundo. Para quem vai trabalhar, para quem é da empresa, que sim, também tem que lucrar, também tem que ter a atividade dela ali garantida, para que seja interessante, para que tenha uma boa concorrência, mas principalmente para quem é o usuário da rodovia. Para eu, você, que todos os dias pegamos o carro, a moto, o caminhão, pagamos pelo frete, quando a gente compra alguma coisa, tivermos acesso aí a uma boa infraestrutura no estado e, sem dúvidas, isso se dá por meio da privatização, Pedroso. Vamos lá, gente. O que a gente está fazendo aqui é o mínimo que adultos responsáveis precisam fazer. Nas suas relações particulares, quando você estabelece alguma contratação, você olha o contrato e cobra a execução desse contrato. O que a gente está dizendo aqui é que os responsáveis que elaboram o edital, que vai organizar, que vai balizar o contrato, fiquem atentos àquilo que eles estão prometendo com aquilo que eles vão entregar. É simples assim. Ninguém vive no mundo da lua de falar, olha, não temos a necessidade do pedágio, temos aqui uma impressora de dinheiro, como determinado político que está lá no Planalto Central já pensou em fazer. Não, a gente entende que, infelizmente, na vida adulta as coisas custam o que custam. Agora, quem se compromete a entregar também precisa. É assim que se dão as relações jurídicas. Sei que pode ser uma novidade para alguns, mas no nosso ordenamento, onde ainda vale o governo pelas leis, aí sim, é isso que se estabelece. Cobrar no momento certo, para depois não poder ficar ali, chupando o dedo, só reclamando. Seguimos aqui com comentários de vocês. Vou dar esse último minutinho que a gente tem aqui antes do primeiro intervalo para trazer as participações. Francisco Amaral, Marco Procópio também, o Nogaroli ao vivo aqui conosco, Ayrton José Garcia, Daniela Morim, Leandro Decomain, o Paulo Pico ali perguntando para que serve o IPVA. Sempre que a gente fala de rodovia, de estrada, de asfalto, vem essa dúvida aqui por parte de muitas pessoas. O IPVA é mais uma forma de arrecadação que compõe o orçamento anual de uma cidade, de um estado. Ou seja, ele vai para os cofres principalmente do município, dessa divisão com o governo do estado, Tem essa fatia entre as duas partes. E não existe nenhuma lei, nenhuma regra que vincule o IPVA à manutenção de asfalto. Os municípios ou estados podem empregar ele da forma como quiserem. Ele é um imposto que, apesar de estar ali relacionado ao teu carro, não tem nada a ver com rodovia ou com asfalto. Ele é de livre utilização pelos cofres públicos. Agora sim, 7h30, é um rápido intervalo na FM, só que a gente vai continuar falando sobre pedágio e tantas outras polêmicas que vocês estão trazendo na internet, aqui no nosso canal do YouTube, no Jovem Pan Grupo RIC.